Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história épica, sabe? Uma história de poder, de profecia e, no fim, de colapso. É sobre como uma nação, ou melhor, duas nações, chegaram ao seu fim. Tudo contado no livro de Dois Reis. Essa é uma pergunta que ecoa pela história, né? Como é que impérios que parecem invencíveis simplesmente desmoronam? Que forças ocultas levam uma nação do seu auge absoluto para a ruína completa? Pois é, o livro de Dois Reis nos coloca bem ali, na primeira fila, para ver não só uma, mas duas nações irmãs trilhando exatamente esse caminho para a destruição. É um estudo de caso fascinante sobre o colapso de uma civilização. A nossa história começa lá por volta de 852 a.C. e o cenário, olha, já começa bem pesado. A nação que um dia foi um reino unido, forte, sob Davi e Salomão, agora está perigosamente dividida em duas. O reino de Israel, no norte, e o de Judá, no sul. E a rivalidade entre eles já está criando rachaduras bem profundas. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender o livro. Ele não é só um registro de fatos, tipo um livro de história comum. Não, não. Ele foi escrito com uma intenção muito clara. A ideia era dar aos sobreviventes exilados uma explicação do porquê tudo deu errado, sabe? Quase como uma autópsia nacional, para que os erros terríveis do passado nunca mais se repetissem. E bem no centro dessa bagunça toda, dessa decadência, tem um conflito principal que move a história. A batalha constante entre os reis, que têm o poder aqui na Terra, e os profetas, que trazem a mensagem lá de cima. Pensa só, de um lado a gente tem os reis. Eles têm exércitos, palácios, o poder político na mão, mas, repetidamente, eles arrastam o povo para a idolatria e para a corrupção. Do outro lado, os profetas. Eles não têm nada, só a palavra de Deus. Mas é com ela que eles confrontam o poder, que eles avisam sobre o desastre que está vindo e tentam chamar o povo de volta para a aliança. É um choque de forças que, uma hora ou outra, ia explodir. E não estamos falando de mensageiros qualquer, não. Deus mandou gigantes como Elias e seu sucessor, Eliseu, cujos milagres são lendários. E mais tarde vieram vozes poderosíssimas como Isaías e Jeremias, que arriscaram absolutamente tudo para tentar, desesperadamente, fazer os reis enxergarem o abismo para onde eles estavam levando todo mundo. O primeiro dos dois reinos a encarar o juízo final foi o do norte, Israel. A história dele em Dois Reis é uma espiral descendente, sabe? Uma queda livre de instabilidade e infidelidade. Olha, esses números aqui contam uma história bem chocante de instabilidade. Em só 210 anos, o Reino do Norte teve 19 reis e 9 mudanças de dinastia. Isso significa um golpe de Estado ou um assassinato a cada 23 anos em média. É absurdo. Enquanto isso, Judá, mesmo com todos os seus problemas, conseguiu manter uma única dinastia por mais de 3 séculos. Israel vivia num ciclo sem fim de violência e traição no poder, o que era um reflexo perfeito da sua infidelidade espiritual. E a consequência de tudo isso? Em 722 a.C., o poderoso Império Assírio desce com tudo sobre o Reino do Norte. A capital, Samaria, é conquistada e a maior parte da população é deportada, espalhada por todo o Império. O Reino do Norte de Israel simplesmente deixa de existir. Fim de jogo para eles. Com o Israel varrido do mapa, só resta o Reino do Sul, Judá. Todos os olhos se voltam para Jerusalém. A grande pergunta é: será que eles viram o que aconteceu com os irmãos do norte? Será que eles vão aprender a lição antes que seja tarde demais? A narrativa até dá uma pausa aqui e essa pergunta fica pairando no ar. Havia alguma chance de Judá escapar do mesmo destino? Tinha alguma esperança de uma reforma de verdade? E por um breve momento a resposta parece ser sim. Surge o rei Ezequias, um dos únicos 2 reis em toda essa longa história a receber uma aprovação total de Deus. Ele promove uma reforma religiosa gigantesca, limpa a idolatria e tenta realinhar a nação. É um raro e brilhante ponto de luz no meio de toda aquela escuridão. Gerações depois, um último raio de esperança aparece com o rei Josias. Durante uma reforma no templo, uma coisa incrível acontece. Eles encontram uma cópia da lei de Deus que estava perdida, esquecida por décadas. Ao ler aquelas palavras, Josias fica devastado. Ele percebe o quão longe a nação tinha ido por o caminho errado e lidera um último e desesperado esforço para trazer o povo de volta. Mas sabe qual é a tragédia? Mesmo com esses reis bons, as mudanças não criaram raiz no coração do povo. As reformas foram em grande parte superficiais. Assim que esses reis morriam, a nação voltava correndo para as velhas práticas de idolatria, de imoralidade, de violência.
Depois da morte do bom rei Josias, o declínio de Judá se torna uma queda livre. O fim, quando chega, é rápido e brutal. A queda é vertiginosa. Em apenas 23 anos depois da morte de Josias, 4 reis fracos e corruptos passam pelo trono, um atrás do outro. Judá vira só uma peça no jogo de poder entre o Egito e o Império da Babilônia, que não parava de crescer. A situação chega ao seu clímax em 586 a.C., quando o exército de Nabucodonosor finalmente chega aos portões de Jerusalém. O resultado é devastador. A cidade de Jerusalém é completamente saqueada. O magnífico Templo de Salomão, o centro da vida religiosa da nação por séculos, é queimado até virar cinzas. E assim como aconteceu com seus parentes do norte, o povo de Judá é levado para o exílio, dessa vez para a Babilônia. O reino do sul também acabou. Então a gente se pergunta, qual o sentido de registrar essa história de fracasso com tantos detalhes? O final do livro nos dá a resposta. Não é só sobre tristeza, é sobre aprendizado. Esse provérbio resume perfeitamente a mensagem de 2 Reis. Ao longo de quase 300 anos de história, o livro prova um princípio que vale para sempre. Liderança corrupta e desobediência contínua não são só problemas morais, elas são o caminho direto para a ruína de uma nação. E aí o propósito fica claro como água. Para os exilados lá na Babilônia, este livro não era só história, era teologia. Explicava por que aquela calamidade toda tinha acontecido com eles, mostrando a causa e o efeito das suas ações. E mais importante ainda, servia como um aviso seríssimo para as gerações futuras. Não cometam os mesmos erros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que faz a gente pensar. O livro termina em desastre, com a linhagem do rei Davi aparentemente quebrada e o reino em cinzas. Mas e aquelas promessas antigas de que um descendente de Davi teria um reino eterno? Se o reino aqui na Terra falhou de forma tão espetacular, como é que essa promessa poderia de alguma forma ser verdade? É essa pergunta que fica ecoando no final de 2 Reis, preparando o terreno para o resto da história.